Manter a visão geral. Está em Ageu 2, de 6 a 9, que fala assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós tomamos posse em nome de Jesus, né? Amém. As pessoas precisam saber quais são as suas prioridades antes de implantá-las. Uma vez que percebe o que é mais importante, seu trabalho está quase acabado. Trata-se de perspectiva. Ageu tinha a perspectiva do quadro geral. Não se concentrava em seus próprios interesses, ou seja, na gratificação imediata, nos resultados fáceis ou em agradar o povo. Em vez disso, colocou em primeiro plano as coisas mais importantes. No segundo capítulo, Ageu trata das reclamações do povo de maneira clara e direta. Ele fala em nome de Deus e dá aos seus compatriotas perspectiva divina sobre o desafio que estava diante deles. Então, tem que manter a visão geral. Amém? E é muito interessante, Guerra, porque Ageu ele está falando de uma visão realmente que faz com que o povo tenha vou usar a palavra conectar, tá Sim. bom? Vamos conectar. Vamos conectar. Mas é muito importante porque esse povo que está agora com Ageu não é necessariamente, ou na sua grande maioria, o povo que viu a primeira glória ou a glória do primeiro templo, porque ele está passando por um processo de reconstrução do templo depois de que o templo foi destruído pelo Império Babilônico, e aí eles vão para um processo de reconstrução. Então, eles não tinham exatamente uma ideia de como era a glória do templo, construído por Salomão, mas eles sabiam que era um tempo onde a glória do Senhor realmente fazia toda a diferença. O texto, inclusive, quando a gente lê lá no livro de Crônicas, quando Salomão consagra o templo, os sacerdotes não podiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus no templo. O templo enchia de fumaça e os sacerdotes não podiam ministrar ou ficar de pé. Então, esse povo é um povo que não viu essa glória, mas é um povo que sabia das histórias que vêm sido contadas e que estavam registradas até mesmo pelos escritos dos profetas. Agora, Ageu usa exatamente isso para trazer ao povo uma expectativa, isto é, ele faz o povo se conectar com uma glória do passado que eles não conheciam, mas que sabia que tinha sido extremamente grande, e faz um paralelo falando que a glória que há de vir terá que ser uma glória maior. Então, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, é muito interessante, Guerra, quando você coloca aí a questão de que ele não estava focando nos seus próprios interesses. Sim. E nem no desejo do povo, mas ele está focando naquilo que realmente é mais importante, que é o propósito de Deus para a vida do seu povo e o propósito de Deus na restauração, tanto da nação quanto do culto no templo, porque ali era o lugar da manifestação de Deus e o povo precisava estar ligado com a presença de Deus de novo. Por quê?
O povo teve 70 anos no exílio, volta do exílio, começa um processo de reconstrução e esmurecem nesse processo de reconstrução. Ageu, então, ele é levantado por Deus para animar o povo, para fazer com que o povo venha crer nesse processo de restauração e criar no povo uma expectativa da manifestação da presença de Deus de novo no meio do povo. Então, é muito interessante essa visão que Ageu traz, não é? Ageu, ele faz uma análise não apenas daquilo que o povo está vivendo, mas também de uma projeção de futuro para aquilo que o povo poderá viver, se ele realmente estiver ligado aos preceitos de Deus novamente. Então, esse é um dos focos desse texto de Ageu, apesar de não ser um livro muito grande, mas é um livro extremamente poderoso, principalmente no sentido de criar essa expectativa e essa esperança no povo, né? Por isso que a gente precisa deixar não só a visão do presente, né? E não só a visão do passado, mas parar para pensar numa visão de futuro. E quando nós temos essa visão de futuro, nós automaticamente temos que colocar essa nossa visão em Deus. Então, essa visão do geral, essa visão mais ampla que só podemos ter em Deus, e se a gente foca apenas naquilo que estamos fazendo agora, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer fazer lá na frente. Ao mesmo tempo, não podemos estar focados naquela visão do passado, no saudosismo, que é exatamente isso que Ageu está usando. Com certeza. O povo era um povo que, mesmo não conhecendo, ele vivia num saudosismo pelas memórias que eram ditas, não pelas memórias vividas. E aí ele, de uma certa maneira, diz, né, de uma forma muito peculiar: não se preocupe, porque vocês podem não ter visto a glória do primeiro templo, mas vocês verão uma glória ainda maior, que é a glória desse templo. Vocês não precisam se preocupar em um Deus que manifestou a sua presença lá no passado, porque esse mesmo Deus é o Deus que permanece hoje e que vai manifestar a sua glória e a sua presença no futuro. Então, vamos para uma visão mais ampla, uma visão mais geral. Vamos deixar de olhar para nós mesmos, né? Sim. E olhar para um propósito que é muito além daquilo que a gente está vivendo. Esse é um contexto extremamente importante dentro dessa visão do livro de Ageu. É verdade. Nós temos participações aqui, DDD 37, peço oração para os meus amigos e familiares, não é? Deus abençoe, na realidade é Itaúna, pedindo oração. Ok, nós vamos orar sim. Graça e paz, sou Edivânia, de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Meu esposo, ele era dizimista, e de uns meses para cá ele disse que não ia dar mais o dízimo. Só que como é eu que recebo, eu continuei tirando o dízimo, e não comentei com ele. Eu estou fazendo errado? Ela está perguntando. Peço oração pela salvação dos meus irmãos também. Bom dia. Eu entendi que a renda é dela, ou é ela que recebe o pagamento dele? Me parece que é ela que recebe, que deu para entender isso assim, ó. Ele disse que não ia dar mais. Só que como é eu que recebo, então eu continuei. Então, o dinheiro na realidade passa pela mão dela e é ela que administra, mesmo sendo o dinheiro dele. É o que deu para entender. Talvez ele seja pensionista e é ela que vai... Que vai no banco e recebe. Olha, minha irmã, aí tem duas coisas que eu creio que você precisa avaliar. Uma delas é que você está em discordância com o seu marido. Então você deve orar para que o seu marido venha entender esse princípio. Em contrapartida, a gente tem de uma maneira muito clara escrito na palavra de Deus que importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, quem estabeleceu e constituiu essa autoridade do marido sobre você foi o próprio Deus.
Então, eu creio que você precisa realmente estar diante do Senhor, colocar essa situação para que o seu marido tenha de novo, né, a convicção do que ele precisa fazer para o Senhor, e você não está em rebeldia ou em insubmissão em relação ao seu marido. Apesar de você que recebe o dinheiro, a renda é dos dois, né? Porque é a renda familiar. E aí há uma coisa que somente a oração vai poder te ajudar nisso. Eu não vou dizer para você nem para continuar fazendo, porque eu não vou dizer para você ficar em insubmissão com o seu marido, mas também não vou dizer para você para não fazer, porque você está, já que você sabe, né, que essa é a ordenança de Deus para você, tem esse entendimento. Então realmente é uma situação difícil e que você precisa buscar no Senhor para que Ele mude o coração do seu marido. Uhum. Né? Acho que a saída é essa, mudar o coração do seu marido. Amém. Nós temos aqui, o povo reclama que o trabalho é demasiadamente grande e Deus diz que o trabalho é dele. Portanto, vamos trabalhar juntos. Aí o senhor que trabalha até hoje. A gente tem a questão, né, do que o povo reclama, sim, né? Isso. E diante da reclamação do povo, o que Deus dá como resposta ao povo. Então, por que o povo fala que o trabalho era demasiadamente grande? Porque o povo estava envolvido num processo de reconstrução, mas também estava envolvido no processo de restauração da sua própria vida, da sua economia, das suas próprias casas. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para uma cidade em ruínas. Então, assim como tiveram que passar por um processo de reconstruir os muros, eles também tiveram que passar por um processo de reconstrução das suas próprias casas, reconstrução das lavouras que tinham ficado e se perdido durante todo esse tempo de cativeiro. Então, o povo realmente ele tinha que estar focado em duas coisas. Uma delas era a reconstrução da economia da cidade, do país e da sua própria situação. A outra é a reconstrução daquilo que dizia respeito às coisas de Deus. Por isso o povo reclama. Mas é exatamente nesse ponto que nós temos uma ação eficiente do profeta do Senhor. Né? Então, Ageu ele vem exatamente em cima dessa questão. Façam aquilo que Deus já está fazendo, porque aí as outras coisas, é aquilo que Jesus diz, vos serão acrescentadas. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E Deus fala isso dessa maneira. Né? A obra é grande? Dá muito trabalho? Não, o trabalho é meu. O trabalho é de Deus. Então, sejamos cooperadores né, de Deus. Trabalhamos junto com Ele. E deixamos... O mais difícil a gente deixa para Ele, né? E Ele dá conta do recado. Amém. Né? Glória a Deus. Né? Exatamente. E nós temos uma participação aqui DDD 51, lá da minha terra, Rio Grande do Sul. Diz assim: bom dia, sou fã do programa de vocês e eu gostaria que vocês me enviassem uma mensagem diária, pois eu gosto muito do trabalho de vocês e isso me faz muito bem. Olha só, enviar uma mensagem diária para nós é muito complicado. Então, a minha sugestão para você é nos assista todos os dias de manhã, que aí vai ser uma mensagem diária que você vai receber nos assistindo pessoalmente, porque assim, fora isso, para a nossa demanda de coisas que nós temos que fazer é bem complicado. A minha sugestão também é que você possa nos acompanhar nas redes sociais, né, e ali no Facebook, no Twitter ou mesmo no Instagram, você pode acompanhar ali os nossos eventos, as mensagens que nós postamos
Não são mensagens novas todos os dias, mas normalmente, semanalmente, nós temos 1 ou 2 mensagens que são postadas ali. Aí você pode acompanhar, tá bom? Porque realmente é um pouco difícil em função, não que nós não possamos fazer, mas em função da demanda que nós temos, né? Saímos da televisão, vamos lá para a sede do Ministério fazer os atendimentos, né? À noite nós damos aula, tem culto, então assim a gente tem final de semana nós temos eventos, então é bem corrido, tá bom? Mas nos acompanhe ali nas redes sociais que você vai estar a par de tudo que a gente tem feito e também a respeito de mensagens que nós temos, ok? Olá, bom dia, meu nome é Jorge, o DDD é 47, interior do Paraná. O Senhor, Deus abençoe, muito obrigado, abençoe o Senhor também, viu? Obrigado pela sua participação e a sua audiência. Shalom, aqui em Gandu, a audiência é muito grande para esse programa maravilhoso. Muito obrigado. Usados por Deus. Seria bom uma igreja da Lagoinha aqui. Por que não? Não é? Com certeza. Pensem nisso. Ok. Não é? Nós temos que falar com a nossa liderança, né? Na pessoa do pastor Márcio. E na realidade a igreja ela nasce, né? Ela nasce naturalmente, né? A igreja, a gente não abre igreja, né? A igreja ela nasce de uma forma natural. E aqui na igreja da Lagoinha, normalmente as igrejas têm nascido através das células. As células que têm sido vamos dizer assim, a base das lagoinhas, que elas têm sido abertas, porque é através da célula que onde ali você tem a oportunidade de chegar mais junto com as pessoas, se importar, nos grupos pequenos. Os ajuntamentos, os grandes ajuntamentos, então, na realidade, para testemunhar, para impactar a cidade, para ganhar, né, pessoas a Cristo e também é uma forma de impactar, né, a sociedade. E na célula, ali no 1 a 1, no pequenininho, ou seja, tirando o carrapicho, é que vai crescendo e traz principalmente sustentação para as igrejas. Mas em nome de Jesus está aí, né, nós vamos passar essa informação. Gandu, por que não? Não é? A ideia, na realidade, é que a igreja da Lagoinha esteja onde exista a necessidade de pessoas que ainda não conhecem a Cristo e poderem ouvir através da mensagem do Evangelho. Amém? Eu gostaria de voltar, Rogério, na questão do trabalho ser de Deus. Né? Nós temos a tendência, mesmo sabendo que nós somos cooperadores de Deus ou até mesmo parceiros de Deus, assumir em muitos momentos uma responsabilidade pelo trabalho que na realidade não deveria ser nossa. Claro que nós temos a nossa parte no trabalho e a responsabilidade que nos cabe nele. Mas entender que o trabalho é de Deus significa tirar de sobre os nossos ombros algo que não somos nós os responsáveis por fazer. Sim. E isso é extremamente importante na realização da obra de Deus. E olha como a gente fala. A gente não fala que é obra de Deus. Sim. Então, se é obra de Deus, eu tenho uma participação, mas a obra é dele. Então, muitas vezes a gente traz um peso sobre nós que não é um peso que o Senhor quer que a gente esteja assumindo, porque essa responsabilidade não é nossa e essa responsabilidade é dele. Agora, como que a gente discerne isso, não é? Primeiro, sabendo até onde Deus está querendo que a gente vá, não é? Aquilo que é necessário que nós façamos e deixar com tranquilidade aquilo que não é nossa responsabilidade em fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente ouve algumas pessoas virarem e falarem assim: eu converti 14 pessoas na reunião de domingo. Não, quem converteu foi o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, eu precisei pregar. Por quê? Porque a fé vem do ouvir. Então, aí há uma responsabilidade em eu me preparar,
não é? Buscar de Deus a palavra e pregar a palavra. Mas não é a minha responsabilidade se houve ou não conversão. Sim, com certeza. Então, muitas vezes, a gente acaba trazendo um peso para nós que não é um peso que nós temos que carregar. Eu estou falando isso porque, como a obra é de Deus, né, e é isso que nós falamos, né, o povo estava reclamando do trabalho e Deus fala que o trabalho é dele. Sim. Mas tem algumas coisas que Deus já falou que é para eu fazer. E eu preciso entender aquilo que é para eu fazer e dali para frente deixar o resto por conta de Deus. Deus, amém. E isso precisa realmente ficar muito claro. Quando Deus fala nesse contexto de Ageu que a glória dele vai ser maior, então quem é responsável pela glória dele é o próprio Deus. Com certeza. Não é? Então não adiantava os sacerdotes ministrando de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, não ia fazer nenhuma diferença, desde que eles ministrassem de acordo com aquilo que Deus mandou. A responsabilidade de Deus é trazer a glória dele e manifestar a presença dele no meio do povo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.